Na semana anterior, a gente começou aqui a traçar um trajeto dentro do texto de Provérbios 5 e entendemos alguns chacoalhões que a gente precisa levar, né? Eu digo a gente porque todos nós estamos suscetíveis a isso se não fizermos o que foi dito no programa passado, de estarmos atentos ao que Deus quer mostrar para nós, as trocas infelizes de valores que estamos fazendo. E agora a gente vai continuar nesse programa a seguir essa trajetória, agora, claro, com alguns direcionamentos mais práticos dentro desse tema, a partir do mesmo texto. Eu quero que você caminhe comigo, não mude de vídeo aí, não saia daqui, vamos em frente, e eu creio que vai ser muito bom, ok? Mas claro, depois da vinheta, bora lá. Boa noite para você que está assistindo aqui agora, essa estreia, mais uma estreia do programa Vida Pura aqui no canal da Telmídia no YouTube, sexta-feira, 20 horas. Para você que não está assistindo aqui agora mesmo, mas está assistindo já o gravado, bom dia, boa tarde, boa madrugada aí, caso você está assistindo na madrugada aí a gente aqui. Glória a Deus pela sua vida, que tem acompanhado, tem participado nos comentários aqui, comentem bastante. Muitas vezes até os comentários de vocês podem se tornar próximos temas aqui no programa. Façam perguntas aqui. Se quiserem também, me siga lá no meu Instagram, lá, @DaviWNascimento, no Instagram da Telmídia, @Telmídia, lá no Instagram do Ministério Vida Pura, @Ministério Vida Pura. Faça perguntas no direct. As perguntas de vocês já se tornaram temas aqui nos programas e podem se tornar, não só perguntas, conte a história de vocês. Eu vou ouvir com muito carinho e ler, na verdade, com muito carinho as mensagens lá no meu direct, se vocês mandarem, contando a história de vocês e tudo mais. E, dependendo do que for, posso até tentar ajudá-los também, indicando aí passos práticos e tudo mais. Como será feito aqui nesse programa, seguindo o rumo do que a gente conversou na sexta-feira passada, sobre a doce armadilha do pecado sexual, como sair dela, as trocas infelizes que são feitas quando a gente se envolve com esse conteúdo. Mas claro, antes de você seguir aqui comigo, eu já vou te alertar de uma outra troca infeliz que você pode evitar de fazer na sua vida. Quando você, em vez de ter bom material na sua casa, você prefere ficar consumindo lixo, e aí consumindo lixo, as suas emoções vão pro ralo, e claro, suas crenças e logo as suas ações também. E aí você tá lá fazendo o que foi alertado não fazer no programa anterior em relação a ser um adúltero, indo pelo padrão desse mundo. Não vá. Você pode fazer diferente. Você pode fazer uma troca feliz, uma troca boa, trocando o lixo por aquilo que realmente tem valor. E, claro, dentro disso, você pode trocar o streaming aí, que não tá te levando a nenhum outro caminho que não seja perder seu tempo na sua casa, pelo streaming da Telmídia. Tá aqui o QR Code. Tem também na descrição aí do vídeo como fazer parte, como ter na sua casa esse conteúdo que pode abençoar você, seu casamento, seus filhos. E claro, siga o Vida Pura, o Telmídia, como eu disse, nas plataformas, nas redes sociais. E olha só, se você é um produtor de conteúdo, que tem um bom conteúdo, tá? Se você não tem um bom conteúdo, então nem vem. Mas se você tem um bom conteúdo, uma boa mensagem para levar para as pessoas, para ajudá-las a também evitar as trocas infelizes aí da vida e fazerem realmente trocas boas que vão surtir efeitos bons na vida dessas pessoas, venham para o estúdio da Comev. Tem aí o endereço, fale com o pessoal, agende a sua vinda aqui para que você possa produzir conteúdo de boa qualidade também para abençoar pessoas, como a Telmídia, através do estúdio da Comev, que tem aberto as portas para que a gente esteja aqui também produzindo esse conteúdo que, creio, tem abençoado a sua vida também. Amém? Bom, Provérbios 5 foi o texto que a gente começou a ler e traçar aí uma trajetória de entendimento na sexta-feira passada, e a gente vai seguir nele, tá? Lembre-se, foi dito lá para ficar atento ao que Deus estava falando, a sabedoria de Deus, para que, em vez de ter nos seus lábios o mel falso, o mel adulterado, o mel pirata do pecado sexual, que na verdade é mais fel e destrói sua vida, você
tivesse lábios com conhecimento, que abençoasse a vida das pessoas também, para que não caísse nas armadilhas dessas trocas infelizes. Olha o que diz o texto agora, dos versículos 7 até o versículo 14, olha só. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. E como eu prometi, esse bloco já traz aí alguns passos práticos. Dentro do programa de renovação da mente, que é o programa Dúvida Pura, que desde 2016 tem ajudado viciados, consumidores de pornografia e, claro, homens e mulheres envolvidos em outras modalidades aí de pecado sexual, desde 2016 restaurando famílias, casamentos, vidas de solteiros, adolescentes, crianças e tudo mais. Esse programa é marcado, tem como carro-chefe aí os exercícios neurológicos baseados na Bíblia, que carinhosamente quem está envolvido no programa de renovação da mente acaba chamando de devocional, né? Que é nada mais, nada menos na prática, de fato, como um devocional, mas voltados mais especificamente para aplicações práticas da palavra de Deus dentro da restauração aí da vida sexual das pessoas. E aí, nos exercícios neurológicos, a gente tem a semana 3 e a semana 4, que vão falar sobre a mente do viciado, características da mente desse consumidor de pornografia, né, que agora vive em compulsividade, em impulsividade, as fantasias dessa mente e tudo mais. E aí começa a dar alguns passos práticos, como, por exemplo, o passo prático de parar, analisar, levar diante de Deus cativo em obediência a Cristo os pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus, como Paulo orienta lá em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, e a partir disso, perceber nitidamente a podridão que tem dentro do seu coração e conhecer os territórios de risco, onde os gatilhos para o pecado, na maior parte das vezes, são disparados e levam você a pecar, ou seja, ver o que realmente está dentro do seu coração. Só que para isso, meu irmão, você vai precisar vencer o principal meio por onde todos os pecados começam e encontram espaço no nosso coração, que é justamente o seu orgulho. E estou falando isso porque, infelizmente, nós vivemos num país onde, no IBGE, pelo menos, tem um número de milhares e milhares e milhares, milhões de pessoas que se dizem evangélicos. E talvez você é um desses que pode olhar e falar: isso aí não é pra mim. Eu tô caminhando bem, tô indo bem. Será? Será que a gente não precisa fazer como Davi faz em vários salmos, como Salmo 26, Salmo 139, de chegar diante de Deus e falar: Deus, eu acho que ao meu ver, na minha humilde opinião, até tô caminhando bem, com a minha integridade e tudo mais, mas som no meu coração, porque eu preciso lidar com a minha vida a partir do modo como o Senhor me vê e não como o modo como eu me vejo. Será que a gente não precisa fazer esse exercício? É claro que precisa. E é por isso que o texto começa falando: olha, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, presta atenção ao que eu tô falando. Não é o que o teu coração tá falando. Não é o que é o seu feedback, que você se acha ou cristão, ou crentão, ou frequentador de igreja, ou membro de igreja, tá falando. Preste atenção. Preste atenção ao que está sendo dito aqui. Você vai precisar descer e fazer o que até o diabo faz, que é te estudar. O diabo te estuda e você não se estuda. Só que o diabo te estuda para te destruir. Você pode, em Deus, se estudar a partir do que essa luz aqui, ó, a palavra de Deus te ilumina a ver no seu coração, e a partir disso, se estudar para a sua restauração. E perceber realmente quais territórios de risco mentais, sociais, quais lugares virtuais e físicos disparam gatilhos em você. E a partir disso,
estabelecendo ali uma relação de, olha, essa é a lista de coisas que disparam a vontade de ir pro pecado sexual. Coisas que me lembram pecados sexuais, só de me lembrar já me dá vontade de ir lá e fazer, seja ver pornografia ou ter uma relação sexual fora do padrão de Deus. Essas coisas aqui disparam. Em que lugares virtuais, físicos, sociais, mentais, essas coisas disparam? Olha só que organograma estratégico. Que, só de ouvir isso dá preguiça, Davi. Então tá bom. Morre na sua preguiça aí, no seu pecado e vai pra sepultura, como diz no programa anterior. É isso que você quer? A sua morte física, espiritual, a sua morte social, esse caminhão de culpa que vem depois, essa sensação horrível que vem depois de você pecar contra Deus sexualmente, você sabe que vem. É isso que você quer continuar? É nesse estado de vida que você quer? E olha, eu não tô te chamando aqui para que você trilhe um caminho simplesmente para ter um alívio na consciência. É realmente um caminho de liberdade. É sobre caminhar muito mais do que não pecar. É sobre caminhar muito mais do que não cair. É sobre desfrutar do que Cristo está te dando. É muito mais do que a gente pode imaginar. É a isso que você está sendo chamado. E para isso você vai precisar sim abrir o jogo, abrir o verbo diante de Deus e diante de si mesmo. E claro, procurando um cristão maduro na sua igreja para caminhar com você. Não tem? Por enquanto que você não encontra, quem sabe no futuro você vai ser esse cristão maduro na vida de outras pessoas. Até lá, então vem caminhar com a gente. Falei pra você, manda sua mensagem lá no meu direct, manda sua mensagem no direct do Vida Pura. Vem, consome o material da Telmídia. Venha, caminhe com quem está te dando possibilidades para isso. Para quê? Para que você cumpra o que está sendo dito aqui no texto. De que, percebendo que dispara o pecado em mim, percebendo os lugares onde esses gatilhos são disparados, eu posso agora fazer o que o texto está dizendo. Fique longe. Fique longe. Mas, olha só. Ok, você vai ficar longe da imoralidade, longe da mulher imoral aí, longe da porta da sua casa, como o texto de Provérbios está dizendo. Você vai sair desses lugares, mas você precisa ir para algum lugar. Não adianta você estar longe da porta dela e estar em outro lugar que também dispara os mesmos gatilhos em você. Há um lugar. Há um lugar. E esse lugar é o próprio Deus. Olha o que Jesus diz em Mateus 11. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e vos darei descanso. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Não é simplesmente fugir do pecado. O que adianta você fugir do pecado e ir para outro pecado? Fugir de um território de risco e ir para outro. Mas se eu estudar todos os meus territórios de risco, não tem como eu fugir de um território de risco e ir para outro. Por quê? Porque eu já sei quais eles são. Venha para essa sabedoria, venha para Cristo, para uma caminhada realmente com Ele. Por isso que nós vivemos o programa de renovação da mente. E desde a primeira semana dos exercícios neurológicos, a gente traz a realidade de que temos que assumir um compromisso verdadeiro com quem? Com Jesus. O foco é Jesus, é andar com Jesus, é conhecer o Senhor. Para quê? Para que não aconteça o que o texto está dizendo aqui que vai acontecer se você não ficar longe da porta aí da casa do pecado sexual e das coisas que levam você a pecar. Para que no final da vida, para que estranhos não se fartem do seu trabalho, para que você não entregue aos outros o seu vigor, para que no final da vida você não gema dizendo, como eu odiei a disciplina, poxa, eu não ouvi lá os caras do Vida Pura, não ouvi lá os programas da Telmídia, aquele dia eu mudei, quando aquele cara começou a falar, eu já mudei de canal, já mudei de vídeo, já achei que não era comigo. E aí, no final da vida, você geme, e olha só o que acontece no versículo 14. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Se você acha que esse pecado, que como eu disse na sexta-feira anterior, que você acha que é o pecado oculto, pecado secreto e tudo mais, se você acha que esse pecado não está surtindo efeito nas outras vidas e nos outros meios e nas outras realidades que te cercam, se você acha que, primeiro, se você ainda está nisso, é que você, no fundo, crê que isso não está te prejudicando.
Porque se você cresce, você já estaria fazendo alguma coisa realmente, tomando vergonha na sua cara e fazendo alguma coisa que para sair disso. Se você ainda está nisso, é que você lá no fundo crê que, no fundo, só dá um pezinho de culpa depois, mas depois eu fico de boa. Se você realmente tem essa convicção de que está destruindo sua vida, saia daí. Faça alguma coisa. Mas eu quero te informar que não está destruindo só a sua vida. Cada vez que eu peco, eu me afasto de Deus. Pela morte espiritual gerada pelo pecado. Me afastando de Deus, eu me afasto do que Ele tem para mim como propósito de vida. E o que Deus tem para mim como propósito de vida? Ser alguém por meio de quem Ele está construindo um legado para a próxima geração. Deus nunca vai restaurar uma pessoa para ela ficar bem e aí já era. Acabou. Deus quer levantar você, restaurar você, para que, como Davi entendeu lá no Salmo 51, versículo 13, você possa ensinar os outros a também não pecarem contra o Senhor. Então, da mesma forma que o que Deus está fazendo em você não é só para você, mas para ser também através de você, adivinha? O pecado também não é só em você. Ele também se manifesta através de você. Por quê? Se eu me afastei de Deus, me afastei do propósito dele. Logo, não estou vivendo esse propósito. Então, as pessoas que poderiam ser alcançadas, as vidas que poderiam ser transformadas por causa do meu viver o propósito de Deus, já não serão alcançadas essas pessoas. Deus pode, claro, levantar outra e alcançar elas, mas poderia ser por você, meu irmão. Poderia ser por você. Sabe quando realmente no meu processo, eu posso testemunhar isso para a glória de Deus, sabe quando realmente o meu processo andou de vez, engatou e foi? Quando eu entendi que eu estava buscando não cair no pecado, não pecar contra o Senhor e tudo mais, não consumir pornografia, só para mim mesmo, para eu ficar bem, para eu me sentir bem. Quando eu entendi que o meu não para o pecado era o que no futuro poderia encorajar outras pessoas, como por exemplo você, com quem eu estou falando nesse vídeo, a também dizerem não para o pecado, quando eu parei de querer liberdade só para mim, quando eu comecei a desejar ardentemente a liberdade dos outros, inclusive você que está me vendo, aí é que meu processo realmente andou. Porque liberdade é viver além de você. Liberdade de verdade é quando você está lá, dando passos de liberdade e se lembra que tem um monte de gente que ainda não está. Se você acha que está caminhando em liberdade, mas não arde no seu coração o desejo para que outros andem também, você não está caminhando em liberdade coisa nenhuma. Olha o que é dito aqui. O pecado levaria esse homem, ao qual Provérbios 5 está alertando, levaria à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. O seu pecado não vai ficar só guardado lá no seu quartinho, no seu banheiro ou lugar que você se tranca para consumi-lo ou realizá-lo. Ele vai transbordar e já está transbordando para fora. No seu comportamento, na sua negligência, em você não estar onde deveria estar, em não viver o que deveria estar vivendo. Está repercutindo, sim, na vida de pessoas. Dessa forma, e claro, também, para a sua vergonha. Para nós que estamos vivendo o programa de renovação da mente, a gente sempre usa uma frase para nos encorajar, que é a seguinte: o que era vergonha, Deus está transformando em um testemunho para a sua glória. Se você está me vendo aqui, é porque um dia eu decidi me expor. Decidi confessar o meu pecado. Só que agora, o que eu tenho para a glória de Deus é um testemunho para contar. Por quê? Porque todo testemunho começa numa confissão de pecado. Se você nunca confessou o seu pecado, você nunca vai ter um testemunho de superação em relação a ele. O que você confessa hoje como pecado, amanhã será um testemunho de vitória sobre o pecado. Porque você desceu do salto e fez o que eu falei no começo do programa. Venceu o seu orgulho. Admitiu diante de Deus. Admitiu diante de algum cristão maduro que pode caminhar contigo. Se expôs ao tratamento que a palavra de Deus faz. O problema nosso, como cristãos, é o seguinte:
Muitas vezes a gente quer tratar o pecado para depois construir o evangelho no nosso coração. Não, a gente constrói o evangelho e o evangelho faz o trabalho de escorraçar para fora o pecado. Só que se você não se expor ao evangelho que escorraça para fora o pecado, se você não se expor ao tratamento de Deus através da palavra dele, por meio de homens que já trilharam um caminho de superação do pecado e agora podem ajudar você, se você não se expor, é isso que vai acontecer com você. Chegar à beira da ruína completa à vista de toda a comunidade. Sabe por quê? Porque se você não arrancar a sua máscara, Deus vai arrancar ela de você. Se você realmente pertence a Deus, se você realmente é um filho de Deus, Deus vai tirar a sua máscara, você querendo ou não. Porque só há 2 caminhos para a humildade na Bíblia. Ou você se humilha, ou Deus te humilha. Não escolha o segundo, não queira o segundo. Se humilhe diante dele. Venha, viva o programa de renovação da mente. Caminhe com a gente. Caminhe com quem quer se dispor a caminhar contigo. Em algum momento do meu processo, eu me expus. E agora eu estou me dispondo a caminhar para que você também se exponha a esse tratamento. Venha, caminhe com a gente para que você não viva essa realidade. Fique longe da porta do pecado. E para ficar longe tem um lugar, o refúgio de Deus. E nesse refúgio Deus vai tratar você para que você vá lá e resgate outros que estão, adivinha onde? A caminho da porta do pecado. O que você vai deixar de legado para a próxima geração? O que você está deixando de legado? Tudo que você fizer ou não fizer vai deixar um legado. Gálatas 6, do 7 ao 8 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Se planta para a carne, colhe destruição. Se planta para o espírito, colhe vida eterna. Logo, não tem essa de, se eu plantar algo, eu vou colher. Não. Você sempre está plantando alguma coisa, mesmo quando você não faz nada. Você está plantando negligência e colherá o fruto da sua negligência. Por isso, um consolo e um encorajamento é que esse texto não termina aí. Vem o versículo 9 de Gálatas 6. Não cansem de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos ou desfalecermos, em outras versões. Esse programa foi, então, para um complemento ao chacoalhão da sexta passada, para te mostrar algumas coisas práticas já a serem feitas, algumas estratégias. Fazendo essas estratégias, você evitará que o fruto da sua colheita seja um fruto de destruição. E olha só, é uma colheita. Você não colhe nada amanhã o que você plantou hoje. Leva tempo. É esforço, dedicação, é um processo, que nós chamamos também de transição da colheita. Você plantava trevas, e aí você passa agora a plantar luz. Os frutos dessas trevas que você plantou no passado, você ainda vai colher alguns. Mas, parando de plantar trevas, você passa a colher a luz que você está plantando agora. E, claro, é transição da colheita que a gente chama. Logo, não vai ter transição da colheita se você não mudar o que você planta. Você tem a oportunidade de mudar o que você planta para poder colher algo diferente do que você tem colhido no pecado aí. Colher no futuro algo bom que não vai repercutir em efeitos bons só na sua vida, consequências boas só na sua vida, mas na vida de outros, sua família, seu casamento, se você é casado. E você pode fazer isso também, como eu disse no começo, não só seguindo vida pura, mas também aproveitando que está aí de bandeja para você. A oportunidade está na sua mão, só você tem o poder de aproveitá-lo ou não. Por isso, aproveite o streaming da Telmídia, como eu disse no começo, mais uma vez está aqui indicado para você. Aproveite nas plataformas de podcast o programa Vida Pura, siga-nos nas nossas redes sociais, esteja aqui na próxima sexta-feira, às 20 horas, e eu te espero até lá, hein? Bora, nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade.